de luz! Oi, Eu sou a Tati Meirelles Filha. eu sou a Tati Parente, essa aqui é a Tati Girandar. Então, para quem está nos conhecendo agora, assistindo a primeira vez um dos nossos programas aqui no YouTube, a gente já vai pedir para vocês apertarem no sininho e se inscreverem no canal. Assim vocês vão receber as notificações dos novos programas. Podem também nos acompanhar no Face, no Instagram. Nosso nome lá é Tati Girandar. Facinho, né? Tati Girandar, assim fica fácil de lembrar. Então, gente, hoje o nosso programa foi escolhido, a temática do nosso programa foi escolhido por uma amiga que acompanha já há bastante tempo o nosso trabalho. A Marcinha, ela mandou o vídeo essa semana, né? Sugerindo que a gente fizesse um programa sobre mulheres na política. E a gente ficou pensando que seria super pertinente falar de política no momento em que a gente tem vivido. Então tá aqui o programa a pedido da Márcia. Então a gente já aproveita e dizer para as pessoas que se quiserem sugerir temas pra gente, a gente está aberta aí, né? Para outras possibilidades pra gente conversar aqui juntos. O que a gente ficou pensando, né? Esse tema, ele é super polêmico, assim. E os últimos acontecimentos, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem vivido, eu acho que é o assunto polêmico, é a temática polêmica, né? Nas últimas décadas aqui no país. E a gente achou super pertinente falar sobre isso, justamente pela conotação negativa que a palavra política tem recebido nos últimos tempos, né? E que nós somos, né? A gente vai começar o programa falando um pouquinho de uma perspectiva histórica, filosófica, no sentido de que quando nasce a humanidade, né, desde os primórdios dos tempos da nossa convivência coletiva, nós somos seres políticos, né? Aristóteles já vai dizer que somos animais políticos, que a nossa natureza é de viver em polis, viver em comunidade. Então a polis grega, né, onde nasce a filosofia, ela vai falar muito da importância da política na vida dos cidadãos. Então lá naquele período, na Grécia, só os cidadãos, então, se envolviam com a polis, com as decisões da polis. E as decisões eram tomadas na praça pública, que se chamava Ágora. Naquele período, então, naquele momento histórico, a democracia ela era alimentada pela representatividade direta. Então, quem era cidadão se reunia em determinado período lá na polis e argumentava a partir dos seus interesses as decisões da polis, né? Bom, eu acredito que a gente tem que ir para a guerra por causa disso, disso e disso. Aí nasce também a retórica, né? Que é para as pessoas poderem se expressar melhor. Nascem então os sofistas, que vão explicar a retórica, vão ensinar a retórica, para que as pessoas pudessem se expressar melhor e convencer as outras pessoas da sua opinião nessa decisão coletiva. E já nesse período, então, escravos e mulheres não eram considerados cidadãos. Então, por isso que a gente ficou pensando o quanto é importante, né, a gente falar um pouquinho de política e falar especificamente nesse recorte de mulheres na política. Então decidimos falar um pouquinho dessa questão da representatividade, que hoje na democracia a gente vive uma democracia indireta. Então o quanto é importante a gente pensar da representatividade de todos povos, etnias, diferentes vivências. Quanto mais plural for a democracia, mais rico vai ser esse processo democrático. E quando a gente estava pensando no programa, a gente lembrou muito daqueles conselhos, né, que tem nas histórias, nos filmes. Por exemplo, eu lembrei muito do primeiro filme do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel, em que a jornada deles começa constituindo, bom, quem é que vai para essa missão de levar o anel, né? E ali foram diferentes povos representados. Tinha os elfos, os anões, os hobbits, os homens, né? Então, o quanto sempre que tem essas histórias que envolvem jornadas, que envolvem decisões, né, já demonstra isso, da importância de ter representado alguém que realmente vai pensar semelhante, vai trazer as suas demandas para uma decisão, para uma jornada, enfim, para alguma coisa que for importante. E aí, considerando essa questão da democracia, né, da importância que nós damos para esse modo de governar, né, que é a democracia. Então, o porquê que é tão importante, porquê que nós já falamos sobre a importância de ir votar, e estamos, então, retomando nesse programa, né, porque
ir votar, garantir o seu direito ao voto e garantir que os teus representantes estejam nos espaços de poder para poder defender os teus direitos, as tuas ideias, enfim, é o maior valor da democracia, né? E é por isso, então, que a gente traz essa questão, essa relação, inclusive com a arte, né? Porque existe toda uma importância que se dá para esse movimento, para o movimento democrático, e que nós consideramos extremamente importante. É importante que ele seja garantido e que ele continue existindo no nosso país, né? E que ele amadureça, né? Nós somos uma nação democrática jovem, então os processos democráticos, a gente tem muita coisa para aprimorar, né? A gente sabe disso, mas nós somos grandes defensoras da democracia e esse talvez seja o nosso maior objetivo aqui, trazer a especificidade da importância da representatividade da mulher nos espaços de poder, quanto também pensar em fortalecer essa democracia, que assim como a política, a palavra político e política tem sido tão deturbada, né? Deturpada e tão mal falada mesmo, no sentido mais popular que possa, né? Ter essa conotação de que a gente possa pensar sim um pouco nas coisas que a gente fala, né, de que sim, a democracia ainda é o regime de governo mais justo, né, e que possibilita pensar na maior parte da população possível. E aí a nossa proposta é isso, né, resgatar a questão da democracia política em si, né, da importância da política como polis, como forma de convivência, de discussão, de resolução de problemas, e a importância do papel da mulher nos representando nesses espaços, né? Porque daí também tem a ver com todas as nossas posturas e as coisas que a gente vem falando até agora. Nós já falamos em outros momentos sobre as questões de quando nós começamos a votar, de quando, né? Então a gente já falou sobre o feminismo e sobre as lutas feministas, né? Então não é novidade a gente estar se posicionando aqui dessa forma, mas principalmente marcar e demarcar esse espaço, né, que é um espaço político, que é um espaço democrático e que sim é um espaço das mulheres também, porque nós também somos cidadãs, né? Isso é importante, assim, que a gente traz da Grécia a visão da política, mas como surgimento, só que ela foi se aperfeiçoando, ela foi mudando e historicamente ela foi melhorando, né? Então a gente tem que resgatar isso, tem que fortalecer esses espaços democráticos e de representatividade, né? E já a priori, assim, a grosso modo, né, a população brasileira ela é composta de 49, alguma coisa que eu não vou dizer os dados exatos agora, de mulheres e 51, alguma coisa, fecha aí direitinho, praticamente nascem homens e mulheres na mesma proporção, né? A gente já falou também em outros espaços em relação à juventude, né, dos meninos, a questão dos meninos negros, todos esses outros marcadores que vai fazendo com que chegue à idade mais avançada mais mulheres do que homens, e tem a ver com políticas públicas, tanto de segurança, de saúde, enfim. Mas só pensando nesses dados, para ter realmente equidade, deveria sim termos representantes homens e mulheres na mesma proporção. Ponto. Aí já se justificaria essa temática do programa, né? E aí pensando um pouco no desenvolvimento histórico, né, dessa nossa jovem democracia aí brasileira, né, só em 1932 as mulheres começaram a votar, né? Isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo, mas pensa... Algumas décadas diferentes. Um pouquinho. Tem pessoas que estão vivas hoje aí na sociedade, inclusive atuando, conversando, enfim, né, atuando na sociedade e que nasceram naquela época, quer dizer, não é uma coisa tão antiga assim, né? Então o voto feminino foi uma conquista sim das lutas feministas e é uma conquista recente, bastante recente, se tu for falar em termos históricos, né? Então em 1932... e somente em 1995 essas discussões já vinham sendo, né, desenvolvidas, mas em 1995 era deputada na época Marta Suplicy, né? Ela então propôs um projeto de lei, que se tornou lei, de paridade de gênero nas eleições de 1995. E esse primeira lei, né, proposta, ela era prevista só
para as câmaras municipais e ela falava em 20% de candidatas mulheres às câmaras municipais, 1995. Né? Depois, em 1997, isso foi ampliado então para todas as demais esferas, né? E em 2009 é que a gente conseguiu atingir o patamar que existe hoje, que é de 30%, 30, não é 50, né? Mas de 30% de candidatas mulheres e de 70% de candidatos homens. Então está na lei que todos os partidos devem, se eles vão ter, sei lá, 100 candidatos, pode ter até 70 homens e no mínimo 30 mulheres, né? É importante também demarcar isso. Claro que pode ser mais do que 30%, né? No mínimo 30% de mulheres e no máximo 70% de homens, né? Como candidatos. Isso é uma conquista 2009, né? Então faz 10 anos, né? 11 anos agora. Então, são passos, né, que vêm se dando, passos na democracia, que são lentos, mas que são conquistas, né? São conquistas e devem ser fortalecidas, porque o que acontece? Existiu esse avanço, né, a lei aí propondo que a gente revise para que realmente tenha paridade de gênero nas decisões, e isso também a gente quer demarcar, né, no legislativo, no executivo, é importante ter essa representação de homens e mulheres em todas as instâncias de decisão, das tomadas de decisão, das discussões, mas que em números não fez muita diferença. A gente continua com o número de representantes mulheres nas diferentes instâncias de poder, com taxas, trazendo isso para percentual, quase as mesmas de 1940. Então, o quanto a gente precisa qualificar, né? Porque hoje a gente vive o fato de mulheres candidatas, mulheres laranjas, né? Candidaturas laranjas. Porque daí o partido cumpre a sua cota, né? Ou a coligação cumpre a sua cota de candidatos, mas não necessariamente vão ser eleitos. Inclusive o próprio investimento nas candidaturas, né? Porque daí, claro, quem vai aparecer mais é o homem que tem maior chance de vencer e de ir representar aquele partido, né, na Câmara, ou seja, aonde for. E aí, de novo, a mulher está lá, por isso ela é laranja, né? Ela está... E às vezes nem por vontade própria, né? Às vezes, vem aqui, vamos lá, vamos colocar uma candidata porque a gente precisa, porque olha só, hoje a lei diz que para tu legalizar todos a tua nominata, tu tem que estar tudo dentro da lei. E faz parte, né, para ser aprovado é esse percentual. Então é realmente para cumprir tabela, para botar tudo dentro da lei para poder... Não precisa nem fazer campanha. Não, né? É só ela dar o nome dela lá, dar o CPF dela e tá tudo certo. Né? Então, é triste, assim, porque continua o uso da mulher, né? Numa outra esfera, mas ela continua sendo usada como alguém que vai lá só para ser boi de piranha, né? Como se diria também. Então, isso também tem que ser pensado, né? Justamente, e daí vem a outra questão, né? Que é a questão da educação, que a gente não vai entrar no mérito, né? Porque não vai dar tempo, mas é isso, as meninas são educadas para serem combativas, para ir lá e defender os seus direitos, pra né? argumentar, para falar em público. A retórica, né? O posicionamento. Será? Né? E daí, por isso... Será que não é por isso também que tem poucas mulheres que se encorajam a se candidatar a uma vida pública, a um cargo público, né? E aí vem também a questão da representatividade no próprio poder executivo, né? Que a gente estava comentando antes. Então, muitas vezes as mulheres, elas estão nos cargos executivos, vamos supor, uma ministra, né? Então, tá. Tem mulheres, esse governo tem mulheres. Tem, mas elas não estão representando os interesses das mulheres naquele espaço, né? Elas estão representando os interesses que elas consideram interesses de todos. Né? Ou estão estrategicamente colocadas ali para dizer, mas aqui tem uma mulher que está falando disso. Né? Independente do desejo às vezes dela, é um espaço menor também, um espaço com menos importância, uma pasta que não vá, por exemplo, mexer com muita grana, entende? Ou decisões que vão impactar no governo, né? E isso que a mãe estava trazendo é uma coisa super polêmica, assim como a temática em si, que é, bom, precisamos ter mais mulheres na política.
Sim. Como precisam ser preparadas, precisam ser candidaturas construídas, a gente precisa, né, ter mulheres que se identifiquem com aquela temática com os quais elas vão trabalhar, seja no executivo, seja no legislativo. E não necessariamente que a gente acredita que assim, bom, ela tem que ser feminista para poder falar de um coletivo. Não, né? A gente acredita que sendo mulher, ela já vai ter um olhar, né? Bom, vamos falar de saúde pública. A gente precisa de mulheres no executivo, no legislativo, assim como homens e outros, né? A gente fala muito da questão racial, de que a gente precisa assim também, né, de outros representantes, de negros e negras, de indígenas, né, de que fosse como esses conselhos que a gente vê na arte, né? Que fossem os interesses de todos fossem contemplados nessas discussões. Mas a realidade que a gente vive hoje, elas não demonstram isso. Então a gente tem assim, ó, países como os Estados Unidos, existem mais mulheres em espaço de poder e menos demandas e especificidades pautadas nesses espaços. E a gente tem o Uruguai, que tem menos mulheres do que os Estados Unidos em espaço de poder, mas as políticas, as demandas, as especificidades feministas voltadas para as mulheres. Há muito mais avanços, né? O que isso quer dizer? Bom, Tati, a gente vê pelos dados então que não adianta ter mulher na política porque isso não significa necessariamente o avanço. Ok, a realidade mostra isso pra gente. Mas a gente precisa construir como são essas candidatas, né? Desde a educação, lá que é o ponto que a gente fala. E com os próprios homens, né? Porque se tem muitos homens no Uruguai, por exemplo, então, né? Se são muitos os homens que estão gerenciando as políticas públicas, mas existem muitas políticas públicas voltadas para a saúde feminina, para o bem-estar feminino, significa que estes homens não são machistas, entende? Não estou dizendo que os uruguaios não são em geral machistas, eu não estou levantando essa polêmica, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes a representatividade não precisa ser necessariamente com aquele indivíduo daquele gênero. A gente já falou também sobre essa questão, né? Mas entra também na questão da voz, né? Do poder de fala, entende? Da pessoa estar ali para falar por si. Né? E daí que entra a questão bem do conceito de lugar de fala, que a gente já falou num outro programa, lá naquela série do programa que a gente fala dos sagrados feminismos, né? Que é bom, pode ter uma mulher entre 9 homens que compõem, mas ela tem o seu espaço de fala, o seu lugar de fala garantido. Bom, agora ela vai falar e a gente vai respeitar, né? Então, como se dão essas relações? Então, não basta só eleger mulher, não basta só colocar uma mulher no espaço de poder lá no executivo. É preciso que primeiro escutá-la, né? Dê condições, não é um lugar, mas ela tá lá, mas que lugar, falando de quê, pra quê e como, né? E aí entra numa outra questão que a gente também pensou, que é o fato da mulher, ela estar naquele espaço, ela trabalha para aquelas políticas, mas não necessariamente ela pensa no bem-estar de todas as mulheres, né? Então ela tem um ponto de vista que pode ser extremamente machista, por exemplo, né? A gente não está dizendo que todas as mulheres têm que ser feministas, pelo contrário, a gente também vai falar um pouco sobre isso. A nossa democracia, ela é representativa, significa que eu vou colocar na Câmara de Vereadores alguém que me representa. E aí eu tenho que ir lá e cobrar e acompanhar o trabalho daquela pessoa, porque aquela pessoa está me representando. Então, bom, tudo bem ter uma mulher machista, tudo bem não, né? Mas tá, ter uma mulher machista não no tá espaço de poder não tá ok. Mas tá, ela tá lá, né? Ela tá lá e tá representando mulheres que pensam como ela, né? Agora, como que ela vai usar esse espaço de poder em que ela está? Ela vai respeitar que existem outras mulheres que não pensam como ela, né? E é por isso que seria interessante, e é bem legal, porque esse é o nosso grande objetivo com esse programa, que é, nós estamos aqui defendendo uma democracia em que haja representantes de todas as etnias, de todos os gêneros, né, LGBTQI+, todas as demandas sociais, né, para que existam de fato políticas públicas que deem conta da nossa população. E por isso a gente está dizendo que o nosso desejo é que se elejam mulheres de todos os partidos, mulheres de diferentes concepções políticas, mulheres com diferentes visões de mundo. Bom,
Vai ter mulheres que não me representam? Tem, né? Vão ter homens que não me representam? Sim. Assim como tem homens que trazem demandas femininas e nos defendem e são grandes companheiros na luta feministas, né? Vão ter homens das causas LGBTQI+, enfim, né? Que, nossa, a demanda da inclusão são muitas demandas que a gente tem no país e no mundo. Então, quanto mais plural e diverso for a nossa Câmara, né, municipal, estadual, nacional, mais vai dar conta dessa diversidade que é o nosso país. Então, por isso que a gente escolheu hoje trazer essa demanda para além dos partidos políticos, né? Bom, quem nos conhece sabe qual é a nossa visão de mundo e a gente super respeita as outras visões de mundo, né? Mas a gente está aqui defendendo de que precisamos de mais mulheres na política. Precisamos, inclusive, de mulheres que pensam totalmente diferente da gente, porque é necessário ter diferentes visões de mundo e serem pautados. Daí sim a gente tem uma democracia com qualidade, uma democracia que realmente pauta a diversidade. E é isso que alimenta a democracia, né? E só para finalizar, eu acho já, né, lembrar que essas eleições são eleições municipais. Essas eleições, elas são atípicas, né, por tudo que a gente vem vivendo no mundo inteiro. Então, a importância de tu ir até lá e depositar o teu voto, né, a tua confiança, o teu desejo de que aquela pessoa esteja lá te representando e depois, né, que tu sempre lembre que foi tu que colocou aquele cara lá. E se é uma eleição municipal, e se as nossas cidades, né, São Leopoldo e Esteio são cidades pequenas, mas existem cidades enormes por aí, né? Não interessa. Um vereador é um cara que é acessível, né? Não é um senador que está lá em Brasília, tem que ir até lá para falar com ele. Não, o prefeito acaba sendo acessível. Né? Então eu consigo ir no gabinete do prefeito e conversar com ele. Eu consigo ir no gabinete do vereador e conversar com ele. Então vai lá, participa das assembleias, participa na Câmara, né? Vai lá e te faz representar de fato. Não é só, votei no cara e ele que se vire. Não. Vai lá e cobra dele. Ou vai lá e leva uma ideia. Diz, olha, vereador, eu fiquei pensando, tá acontecendo tal coisa, quem sabe? Poxa, é para isso que eles estão aí, né? Representação, né? Representatividade. Sim, se cada cidadão for uma vez por ano, né? Na sessão, imagina, a gente não teria sessões vazias, né? Ou só, eu vou lá porque isso interessa a mim diretamente. Não, todos os assuntos da cidade interessam a todos. Nós somos um coletivo, né? E a gente quer encerrar, então, mandando muita luz, muita força e manifestando a nossa admiração a todas as mulheres que são candidatas de todos os partidos, né? Dizer que vocês nos representam sim pelo fato de terem coragem no mínimo de ter dito sim, eu vou lá, né? Eu estou nesse espaço, eu estou me colocando à disposição, porque a democracia, ela funciona quando alguém se coloca à disposição para representar a vontade, o desejo, a necessidade dos outros, né? Isso é muito importante que a gente lembre sempre. Não é para eleger alguém que vai discursar ou votar, porque tem votação quase toda semana nas câmaras, ao que eu acho melhor, o que o meu partido acha melhor. Não, gente. E, por favor, gente, vereadores e vereadoras que só votam a favor ou de acordo com a proposta do prefeito, não está exercendo a sua função. Por isso que a gente tem o judiciário, o executivo, o legislativo com funções diferentes. O vereador, ele está ali para avaliar, para votar, para argumentar, para entender as propostas do prefeito e dos secretários. Então, por favor, gente, vamos tentar se apropriar um pouquinho das funções de cada um que está na política, né? Vamos amadurecer juntos, vamos estudar juntos, né? E vou aproveitar para lembrar, né, que assim, assunto é interessante, né, mas o que tem acontecido ultimamente em relação aos conselhos municipais, estaduais, federais, né, a gente tem visto barbaridades acontecendo, inclusive nos conselhos federais. Os conselhos, eles foram criados para serem órgãos não só de apoio ou nem de apoio, mas principalmente de fiscalização dos governos municipais, estaduais e federais, né? Então, se a gente tem um conselho que vota só a favor das demandas municipais, estaduais e federais, tá errado. Tá errado, o conselho não serve para isso. Conselheiro não é cupincha. Conselheiro não é capacho.
conselheiro é um representante Do público. É um representante público. Do seu segmento, né? Dos Porque cada um seus representa interesses. o segmento. Para É isso pai, tem é um mãe. conselho de cada um. É. Tu entende? Lá no Conselho de Educação tem representante dos pais, tem representante das escolas privadas, tem esse, tem aquele outro, tem um monte de gente lá. É todo mundo a favor do mesmo governo? E isso em todos os espaços e todos os conselhos. E, sobretudo, essa mistura que a gente tem percebido, né? Ou se fazem acordo. Gente, como é que eu vou fazer acordo com uma outra pessoa? Se eu sou uma vereadora, eu estou representando, né? Tem um plano de governo, tem uma proposta que eu apresentei para ser eleita. Então, eu tenho que ser coerente, né? Eu tenho que ser honesta de bancar aquilo que eu propus e representar as pessoas que votaram em mim. Porque não e não sou fazer eu, acordos. Né? Não, o mandato não é de quem se elegeu, Não né? sou Só eu. lembrando, o mandato é de quem dos eleitores que elegeram aquele representante. Então a gente está aqui mais uma vez para dizer que a gente apoia, que a gente quer dar boa sorte, muita luz nas candidaturas de todas as mulheres, de todos os partidos, sim, porque aí sim a gente tem uma democracia bonita, de que tem homens e mulheres argumentando, cada um com pontos de vista diferentes, para que a gente pense o que é melhor para toda a população, né? Então é isso por hoje, até o próximo programa. Quem não apertou o sininho não se inscreveu, e se quiser, se gostou, então que aperte ali para receber as notificações dos nossos próximos programas. Se quiserem nos seguir no Face e no Instagram, então curte E compartilha. Tchau, gente. Beijo. Até!